Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para a gente comentar sobre um possível lançamento que vai acontecer em 2022 pela GMM TV e analisar também a temática da série, principalmente para mim que a temática ficou um pouco confusa, mas então a gente vai analisar um pouco sobre isso. Vamos então conversar sobre a série Vice Versa, que deve estrear ainda em 2022 pela GMM TV. Temos então mais um BL aí pra gente se deliciar, né, se apaixonar pelos personagens principais. Só que assim, pelo que eu tava vendo de sinopse, eu achei a história um pouco confusa. A começar que o meu adendo, né, a minha observação sobre é que a GMM TV especificamente, não sei os outros porque eu ainda tô indo pra outras produtoras, né, pra outras emissoras de Lacorne e BL, não só na Tailândia, mas de outros países também. Mas a GMM TV gosta muito de falar sobre troca de corpos, né? Então, eu trocar de corpo com uma tal pessoa e a tal pessoa ir pro meu corpo, né? As almas se trocarem, justamente para entender alguma coisa, para especificar alguma coisa, enfim. Eu particularmente não gosto muito deste assunto, porque normalmente as coisas não são abordadas com tanta facilidade assim, ou então fica um pouco vergonha alheia. Vide a novela Quanto Mais Vida Melhor, que eu não gostei nem um pouco dessa mudança de troca de corpo, né? Então, só pra vocês entenderem. A história de Vice Versa conta o seguinte, eu tô até com uma colinha aqui pra gente entender o roteiro. A série, ela vai contar a história do Talai, ou do Talay, não sei exatamente, vamos ficar com a pronúncia de Talai, que ele é interpretado Si Tae-yunan. A história conta ele que está ali para encerrar a universidade, né, para se tornar um adulto, para começar a vida de mercado de trabalho, e ele foi contratado como um colorista. Eu especificamente acho que isso deve ser alguma coisa relacionada à arquitetura. Depois eu até posso pôr aqui para vocês a resposta sobre isso. Então ele vai ser contratado, dali a alguns dias ele vai ser contratado pela empresa, vai poder começar a trabalhar. Então, para comemorar, vamos viajar com os amigos. O problema é que nessa viagem ele acaba se afogando e na hora que ele acorda num outro mundo, né, num outro universo. Só que além dele acordar em outro universo, né, numa situação completamente diferente, ele acorda também no corpo de uma outra pessoa. No caso, ele acorda no corpo do Tess, que é interpretado por On Pa-ya, de Bad Buddy. A história começa dessa maneira, né? O primeiro clímax da história é esse. E o Tess, ele é considerado uma criança mimada e problemática. Essa é a característica que se tem do Tess. E lá no hospital, Talai, que agora está no corpo de Tess, encontra uma enfermeira que também passou por esse problema, né? No caso, eles falam de transmigração, né? Então, que ela saiu de um universo e foi para o outro. O que acontece? Ela explica, ela fala a mudança que teve para ele, né? O que vai acontecer. Isso tudo de enredo e inicial, né? Porque o que a gente tem especificamente é só o trailer da série, porque a série está sendo gravada, né? Uma coisa que eu já observei isso em outros vídeos para vocês, que o trailer ele é feito antes da gravação da série. Eu acho isso incrível, né? Um jeito diferente de você trabalhar trailers, mas eu acho isso incrível. E ela explica que para ele fazer a mudança, né, para ele voltar para o mundo dele, ele precisa encontrar a chave de portal. E aí a gente tenta entender o que é essa chave de portal. Eu espero que vocês tenham entendido bastante até agora. Dentro dessa história, né, dentro desse todo mundo aí que nós temos, o Talai vai conhecer, né, vai se tornar ali como o Tess mais próximo do Tum, que é interpretado pelo Jimmy Tarapol, que também fez Bad Buddy, que ele foi lá um amiguinho lá que toda hora brigava do Pran, né? Ai, gente do céu. Mas que ele também percebe, né? O Talai percebe que o Tan, né? O Tum, ou Tan, não sei especificamente qual que é a pronúncia, também teve essa transmigração. Talai confessa as coisas pra ele, no caso a gente, né, está no Tess, né? Não mudamos, não voltamos ainda pro outro mundo. Ele especifica, ele fala sobre as mudanças
coisas pro Toon, ele explica o que ele precisa fazer e tal. E eles acabam fortalecendo esse vínculo, né? Uma coisa que era então uma amizade só começa a se tornar ali já uma paixão. E a partir dali é que vai se desenrolar mais um pouco ainda a série, né? O conhecimento dos dois, a tentativa, né, deles tentarem voltar para o universo deles e esse envolvimento dos dois, né? O que nós teremos ali então de grande envolvimento entre os dois pra gente entender essa história. No caso, eu achei ela confusa por toda essa mudança que se tem, né? Muda pra lá, faz pra cá, joga assim, vira assim, um vai ficar no corpo do outro e pelo que eu vi a gente vai ter algumas lembranças também. Eu achei que dependendo de como eles forem trabalhar a temática, eles precisam ter bastante cuidado para não deixar o público perdido, porque eu acho que a gente se perde um pouco quando a gente não entende exatamente o que está se passando. Então fica um pouco confuso. A série também vai contar com participações de Nanon Korapá, Aoki Atiniran e Boom Taratorn. Teremos então aí Nanon Korapá fazendo uma participação. Não teremos reedição de On Nanon, tá, gente? Pelo que a história nos mostra, eu acho que não. Pelo menos de início, pelo que o trailer nos mostra, não teremos essa reedição. O BL mesmo vai ficar com o personagem do Jimmy e com o personagem do Si. Não, vamos aguardar. Não há ainda uma data de estreia. Como eu estava observando algumas coisas que estavam sendo noticiadas, por exemplo, eles vão anunciar a data muito perto do lançamento. Que recentemente eles anunciaram o lançamento de um reality show. E tipo assim, daqui 2 semanas... especificamente do dia que eu tô gravando esse vídeo, que vai ser lançado esse reality show. Então eles anunciam muito próximo às datas do que eles fazem. Provavelmente quando já tiver definido para ser lançado, quando tiver definido todas as datas, todos os trâmites ali, eles já vão falar assim, 2 semanas antes que a série vai sair tal dia. A série contará com a direção de Nutapong, mesmo diretor de Theory of Love, Secret Seven e IMT Me Too. No caso dessas 3 séries aí do Nutapong, eu só assisti Theory of Love. Há ressalvas da série. Se vocês quiserem depois que eu fale The Theory of Love, comenta aqui embaixo pra eu saber. Então, como eu tava dizendo, né, que o trailer, ele dá essa antecipada pra gente da história, de mundos diferentes. O outro mundo que a gente vai ver quando a gente estiver vendo On fazendo o personagem, ele é um mundo completamente diferente, que se torna até um mundo um pouco perigoso. Então, eu acho que nós teremos bastante ação nessa série pelo que ela mostra, mas também teremos motivos ali pra gente ver bastante paixão, bastante envolvimento. Só que eu não sei especificamente aonde que nós teremos ali todas as ações e todos os romances e como que é que as pessoas vão se envolver. Eu sinto que o personagem do Nanon Korapá vai ter bastante importância, pelo menos em processos próximos ali, mas que a gente tem que focar bastante nessa mudança, né, nessa transmigração dos personagens pra gente entender o que vai acontecer, né? Qual que é a temática e qual que é a mensagem que o diretor quer passar com isso pra gente. Como eu tava dizendo, eu acho que é uma temática um pouco confusa pra quem não prestar tanta atenção, então prestem bastante atenção na hora que vocês forem assistir Vice Versa, pra vocês não se perderem, como eu me perdi assistindo o trailer. Mas, enfim. O que vocês acham? Vai ser boa? Vai ser ruim esta série? Comenta aqui embaixo pra eu saber, siga as minhas redes sociais que estão na descrição, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Vamos ver se esse BL promete, né? Porque a história em si promete e todo o visual, tudo da série também promete. Então vamos aguardar. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.